E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é Pedro, eu sou do canal Desenho com História e eu te convido para que juntos a gente possa bater um papo aqui nesse canal que tem como foco falar sobre desenho, ilustração, história da arte, mas sempre com um olhar cristão. E no vídeo de hoje eu queria fazer um negócio um pouquinho diferente. Em outros vídeos a gente falou um pouco mais sobre história da arte, sobre artes, artistas, movimentos, mas hoje eu queria mostrar para vocês um projeto pessoal que eu fiz, que é uma ilustração. E para mim é muito importante, muito especial essa ilustração, porque ela é uma ilustração cartoon no estilo cristão. Então vem comigo nesse vídeo que para mim é muito especial. Te convido a conhecer essa ilustração que eu achei que ficou bem bacana. Espero que você goste. Bom pessoal, então esse desenho se chama Guerreiro da Fé. E como vocês podem ver, esse personagem ele é um guerreiro que em uma das mãos ele segura uma Bíblia e na outra mão ele está com o escudo da fé. Por trás dele, nós temos um anjo que o protege, e ao redor dele existem vários inimigos que tentam atacá-lo de alguma forma, ou tirar a sua paz de alguma forma ali, tentar desconcentrar ele e tudo mais, e colocam ele e esse personagem numa situação de perigo. Mas ele está sendo guardado pelos braços, pelas espadas que estão ali protegendo ele do anjo, e esse anjo representa Miguel, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu quis representar esse momento, que para mim é muito especial e é muito marcante também, que o anjo do Senhor ele se acampa ao redor daqueles que o buscam e ele os protege de todo mal. Essa ilustração foi inspirada em 2 versículos bíblicos. Eu queria compartilhar aqui com vocês quais foram esses versos que Deus colocou na minha mente para que eu pudesse fazer esse desenho. O primeiro deles se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 até o verso 18, diz o seguinte: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse foi o primeiro verso bíblico e eu acho ele simplesmente fantástico, porque a gente vê que nós não estamos sozinhos nesse mundo. A nossa luta não é contra as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa luta é contra o inimigo. É contra o inimigo que ele já é derrotado, entende? E os anjos malignos que estão ao nosso redor, e eles tentam tirar nossa paz, colocar problemas na nossa vida, tentam utilizar pessoas para nos desestabilizar, ele não vai conseguir, porque simplesmente aquele cristão, aquele filho de Deus que é fiel ao Senhor, ele é guardado por Deus pela sua armadura. E é interessante que ele fala sobre a espada, né? O escudo da fé, e ele coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça. Eu acho isso muito interessante, porque Deus nos dá ferramentas para que a gente possa lutar contra Satanás e derrotá-lo. E Deus nunca, jamais nos deixa sozinho, Ele está conosco a todo momento. O segundo verso bíblico que eu utilizei para fazer essa ilustração, que Deus colocou no meu coração, está lá no livro de Salmos, capítulo 34, verso 7, e diz o seguinte: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mais uma vez, é uma mensagem poderosíssima. Deus ele coloca todo o seu exército celestial, seus santos anjos ao nosso redor para nos proteger e para nos guardar. Então, Ele quer que nós confiemos nele, que nós saibamos que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele nunca, jamais nos deixa sozinhos nesse mundo de escuridão e de trevas, mas que Ele nos protege. Ele delega seus santos anjos poderosos para virem nos auxiliar em nossa fraqueza e em todos os perigos e adversidades que nós passamos. E essa mensagem poderosíssima.
Agora eu queria falar um pouquinho sobre o passo a passo em si de como foi fazer essa ilustração. Bom, vocês podem ver aí na imagem que eu estou colocando que primeiro eu fiz o desenho das linhas de todos esses personagens e, cara, deu muito trabalho fazer esses personagens, mas foi muito divertido. Porque quando eu ia fazendo cada um desses bonecos, eu imaginava a pose que ele estava, as expressões, uns com raiva, outros indignados. E o próprio personagem do guerreiro que está segurando a Bíblia com aquela expressão de vigor, de intensidade. E o anjo que está por trás dele, ele com aquela sensação de calma, filho, eu estou aqui, eu estou te protegendo. Todas essas pessoas estão aqui ao seu redor, mas eu estou protegendo você. Nada de mal vai lhe acontecer. Então foi muito legal, muito divertido fazer esses desenhos. E para mim é um dos passos que eu mais gosto, de fazer realmente o rascunho. O desenho do personagem em si, fazer com que as formas básicas vão tomando suas próprias características, e aí a gente faz surgir um boneco ali completamente novo, único, que não dá para repetir. Eu acho isso muito legal. Depois eu coloquei as cores base por cima desses personagens. Eu fiz uma pintura básica para que eu soubesse a cor de cada um dos personagens. E aí eu quis separar por grupos de cor. O anjo que protege o guerreiro, e o próprio guerreiro em si ele tem uma coloração mais quente, mais amarelada, e mostrando que aquele é um núcleo, uma informação que ali tem uma coisa muito importante acontecendo. E ao redor dele tem todos aqueles personagens malvados, e eu quis deixar eles mais escuros, representando realmente esse lado negativo, essa coisa que estava tentando destruir o personagem, que estavam tentando chegar nele para atacá-lo e tudo mais. Então eu separei por dois grandes grupos de cor, um mais quente e outro mais frio nas bordas da imagem. Depois eu parti para a finalização dos efeitos de luz e sombra. E aí eu achei muito interessante fazer esses degradês. Eu coloquei alguns efeitos de luz sobre o personagem e por fim, sobre os personagens. E por fim, depois de tudo, eu coloquei alguns efeitos mais esfumaçados, até nas próprias chamas, aquele negocinho que está com fogo, esqueci agora o nome. Que alguns personagens estão empunhando uma fogueira na mão. Então eu coloquei alguns efeitos de luz e sombra nas bordas, na imagem, sobre os personagens, sobre o próprio piso e por trás nas nuvens, essa áurea ao redor do anjo para dizer que ele é santo, santo, santo. E eu achei bem interessante fazer esse passo a passo. Aqui, como vocês podem ver, eu dei alguns close-ups. Eu dei um zoom em algumas partes específicas da imagem para que vocês possam ver com mais detalhe algumas informações desses personagens, que eu achei realmente muito legal de fazer. E aí, o que é que vocês acharam? Qual foi o personagem que mais chamou a sua atenção? Coloca aqui nos comentários que eu gostaria de ver a sua opinião. Eu também te convido a conhecer aqui o meu canal, na verdade o meu perfil, meu portfólio online no Behance. E aproveita também para conhecer meu Instagram, A Arte de Pedro. Fica aí o convite. Finalizando então esse projeto, eu quis colocar também algumas aplicações desse desenho, porque para a gente que é ilustrador é sempre importante a gente fazer um mock-up, fazer uma aplicação mostrando como a sua ilustração ela poderia ser aplicada no mundo real. Então eu quis fazer uma estampa de camiseta e uma caneca para que eu pudesse colocar esse desenho estampado e as pessoas pudessem ver como é que ele reagiria no mundo real, vamos dizer assim, essa ilustração. E eu achei bem divertido também fazer essa etapa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis compartilhar com vocês esse desenho que eu fiquei muito feliz de fazer e eu queria compartilhar aqui com vocês como foi o meu processo criativo. Eu queria saber agora o que é que você achou desse projeto que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse transcrever em forma de desenho, de ilustração. Queria saber o que é que você achou. O que é que você achou mais legal em relação ao desenho, às cores, a mensagem? Você achou que a mensagem foi transmitida? E aí, coloca nos comentários. Se você puder, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com outros amigos que vai me ajudar também bastante a divulgar o nosso canal. E eu te vejo numa próxima, se Deus quiser. Muito obrigado por toda a ajuda, por toda a companhia aqui de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, em nome de Jesus. E que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Um abraço e se lembre da mensagem da ilustração. Deus está ao redor de cada um dos seus filhos, os protegendo e os guardando.
O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o buscam e o guardam. Um abraço e fiquem com Deus. Até mais!